Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história, uma daquelas de tecnologia que parece coisa de ficção científica. Imagina só, uma máquina que foi assim, uma arma poderosíssima contra o câncer, mas que ao mesmo tempo carregava um perigo constante. Pois é, a gente está falando das antigas e até geniais máquinas de radioterapia que usavam cobalto e césio. Peraí, como assim? Usar um elemento radioativo, algo que a gente sabe que é perigoso, para curar alguém? Parece um contrassenso, né? Mas a engenharia por trás dessas máquinas é simplesmente fascinante. É uma mistura incrível de física nuclear, mecânica de precisão e, claro, medicina. Então, bora entender direitinho como essa mágica, ou melhor, essa ciência, funcionava. O nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai direto no coração radioativo da máquina. Depois, vamos ver como a mecânica transformava isso num feixe de tratamento. Aí, claro, vamos falar dos riscos e por que elas foram substituídas pela tecnologia de hoje. Para entender essas máquinas, a gente tem que pensar bem pequeno, lá no nível do átomo, porque o motor delas não era ligado na tomada, não. Era um processo da própria natureza, algo que acontece o tempo todo sem parar, sem que a gente precise fazer nada. E esse processo é o que a gente chama de decaimento radioativo. Pensa no núcleo atômico que está inquieto, instável. Ele não consegue ficar parado. Para se acalmar, para atingir um estado mais estável, ele libera um excesso de energia. E essa energia, na forma de raios gama, é exatamente o que os médicos queriam. É uma energia tão potente que consegue literalmente quebrar o DNA das células do câncer e impedir que elas se multipliquem. Claro que não era qualquer elemento que servia, né? Os campeões para essa tarefa eram o cobalto-60 e o césio-137. O cobalto-60 era tipo o peso pesado, liberava dois raios gama super energéticos, muito bom para tratamentos. O césio-137 era um pouco mais leve, com um raio gama de menor energia, mas no fim das contas a ideia era a mesma, ter uma fonte confiável e constante de radiação. Ok, então o desafio dos engenheiros era gigante. Eles tinham nas mãos algo que emitia radiação o tempo todo, sem parar. Como transformar essa força bruta da natureza numa ferramenta médica que precisa de precisão cirúrgica? A resposta foi surpreendentemente mecânica. Uma solução genial, na verdade. Pensa nessa máquina como uma espécie de cofre, uma fortaleza de chumbo ou tungstênio. Lá no miolinho, bem protegida, ficava a fonte radioativa. Uma cápsula bem pequena, mas com um poder imenso. Essa blindagem toda, o cabeçote, servia para uma coisa: impedir que a radiação vazasse para onde não devia. E os colimadores? Eram como janelas ou persianas, também de chumbo, que se moviam para moldar o feixe de radiação, direcionando ele só para o lugar certo. E a mesa, claro, era para alinhar o paciente com uma precisão milimétrica, pelo menos para os padrões da época. E aqui vem o pulo do gato, a parte mais importante para entender. Essas máquinas, elas não tinham um botão de liga e desliga. Não mesmo. A fonte radioativa estava ligada o tempo todo, sempre emitindo radiação. Então, como funcionava o tratamento? Era um mecanismo simples. A máquina literalmente movia a fonte. Ou ela estava guardada, escondida dentro da blindagem de chumbo, ou ela era movida para a posição exposta, apontando para a abertura e tratando o paciente. Era um outro, simples assim. Na prática, o tratamento era super meticuloso. Primeiro, os médicos faziam todo o planejamento, definindo o ângulo certo, a dose, tudo no papel. Depois, vinha o posicionamento da pessoa na mesa, um trabalho de muita precisão. Com tudo pronto, a máquina entrava em ação. O motor movia a fonte para a posição de tratamento e o feixe era liberado pelo tempo exato que foi calculado. Deu tempo, a fonte voltava mecanicamente para o seu esconderijo de chumbo, a radiação externa cessava e a sessão acabava. Essa solução mecânica era, sem dúvida, muito inteligente, mas ela não resolvia um problema que era da própria natureza da fonte. Na verdade, a maior força da máquina, que era ter essa fonte de radiação sempre pronta, era também a sua maior fraqueza, o seu verdadeiro calcanhar de Aquiles. E aqui a gente precisa reforçar um ponto, porque ele é a chave de tudo. A fonte radioativa nunca desligava. Ela estava sempre decaindo e emitindo radiação. Mesmo com a máquina na garagem, digamos assim, a pastilha lá dentro estava ativa. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso, claro, significava um risco que nunca ia embora. E além do risco de segurança, tinha um problema bem prático. A fonte de cobalto-60 tem o que a gente chama de meia-vida, que é de uns 5,27 anos. O que isso quer dizer? Que a cada 5 anos, mais ou menos, a fonte ficava com metade da força. Ela ia enfraquecendo.
E na prática, isso significava que os tratamentos ficavam cada vez mais e mais longos para conseguir dar a mesma dose de radiação no tumor. Complicado, né? Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Os problemas eram vários. Primeiro, os tratamentos ficavam mais longos com o tempo. Segundo, a precisão do feixe não era lá essas coisas. Acabava atingindo o tecido saudável ao redor do tumor. Terceiro, não dava para modular a intensidade do feixe, era tudo ou nada. E o mais grave de todos, o risco permanente. Um acidente com uma máquina dessas podia ser catastrófico, e a gente teve o trágico exemplo de Goiânia com uma fonte de césio-137 que mostrou para o mundo o perigo de uma fonte dessas cair em mãos erradas. Bom, com todas essas limitações e perigos na mesa, era óbvio que a ciência não ia ficar parada. A busca era por uma nova tecnologia. Uma que mantivesse o poder da radiação contra o câncer, mas que desse aos médicos controle total e, principalmente, muito mais segurança. E essa solução veio com um nome: acelerador linear ou LINAC, para os íntimos. A sacada genial, a grande virada de chave, foi abandonar a fonte radioativa. Em vez de ter algo que está sempre ligado, o LINAC usa eletricidade para gerar radiação de altíssima energia. Ou seja, ele só produz radiação quando o operador aperta o botão. Simples assim. E essa tabela aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, a fonte radioativa permanente das máquinas antigas. Do outro, a eletricidade que gera radiação só quando a gente quer, nos LINACs. O controle, que era um motorzinho movendo uma peça, virou digital, instantâneo. A precisão, nem se fala, deu um salto absurdo, permitindo técnicas muito mais avançadas. E o mais importante de tudo, a segurança. O risco quando a máquina está desligada é zero, simplesmente zero. Foi uma evolução assim da noite para o dia em termos de segurança e de qualidade de tratamento. Aí fica a pergunta, mas e hoje? Elas ainda existem? A resposta é sim, mas é bem raro. Elas se tornaram uma tecnologia de nicho. Como o custo para comprar uma é mais baixo e a manutenção mecânica é mais simples que a de um LINAC, que é super complexo, elas ainda são uma opção viável em lugares com menos infraestrutura ou recursos. É a prova de que, às vezes, a simplicidade ainda tem o seu valor. Essa jornada, das máquinas de cobalto até os aceleradores lineares, mostra uma coisa muito clara. A busca da medicina é sempre por mais precisão e mais segurança. A gente nunca para de evoluir. E aí, olhando para essa história toda, a gente fica pensando, com tudo que está surgindo agora, inteligência artificial, nanotecnologia, qual será o próximo grande salto? O que vem depois do LINAC para revolucionar mais uma vez a forma como a gente usa a radiação para salvar vidas?